Quem foi a primeira mulher da sua família que teve o direito de votar? Será que foi a sua avó? Ou será que foi a mãe dela? Na minha família, eu não sei quem foi, e ando encanada com isso. A minha mãe diz que foi a tia Cilde, que era a irmã solteirona e comunista da minha avó Marli. Do lado do meu pai, eu sei que a minha avó Ana votava. Isso eu posso dizer com certeza por 2 motivos. O primeiro é que eu ia com ela votar nas eleições quando era criança, e sempre pedia para apertar os botões da urna. O outro motivo é que a minha avó Ana nasceu no dia 14 de fevereiro de 1932. 10 dias depois, foi publicado o decreto que finalmente deu às mulheres brasileiras o direito de votar. Em 2022, junto com a minha avó, esse decreto fez 90 anos. Mas e a minha bisavó, que tinha mais de 30 anos quando foi autorizada a votar? Será que ela votou? Hoje, participar das eleições é obrigatório para homens e mulheres. Nesse ano, devem ir às urnas mais de 80 milhões de eleitoras. Nós somos a maioria do eleitorado. E é muito doido pensar que não faz tanto tempo que a gente não podia nem sonhar em escolher os nossos representantes. Mas do outro lado da urna, a gente não chega nem perto dos homens. Na Câmara, gente, foram eleitos 513 deputados. 436 homens e apenas 77 mulheres. No Senado, foram 54 eleitos, sendo 47 homens e apenas 7 mulheres. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições deste ano são mulheres. O estado que mais elegeu deputadas foi São Paulo, 18 do total de 94 vagas. Por outro lado, nenhuma das 24 cadeiras da Assembleia Estadual do Mato Grosso do Sul irá para uma mulher. Em 2018, o Brasil elegeu só uma governadora. Nesse ano, menos de 15% dos candidatos aos governos estaduais são mulheres. No Congresso, a bancada feminina cresceu na eleição passada, mas agora existe o medo de que ela possa diminuir. E só uma mulher vestiu a faixa presidencial até hoje. No discurso de posse, em 2011, Dilma Rousseff disse isso aqui: "Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidentas." 11 anos depois, nenhuma outra mulher chegou lá, e é improvável que isso aconteça em 2022. Eu tô há meses pesquisando, entrevistando candidatas, eleitas e especialistas e viajando pelo Brasil atrás de uma explicação. Para entender os motivos da desigualdade entre homens e mulheres na política e decidir para onde a gente quer ir e como, o primeiro passo é conhecer de onde a gente veio. Eu sou Ângela Boldrini e esse é o Sufrágio, um podcast da Folha que tem apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Episódio 1. A primeira eleitora. Ao longo deste ano, eu viajei para 5 estados diferentes para conversar com mulheres que fazem parte dessa história política. Na primeira dessas viagens, eu decidi que o que eu queria era ir atrás de uma família que sabe quem foi a primeira eleitora da casa. Oi, Gina. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem com vocês? Que lindos. Foi boa a viagem? Deu tudo certo? Foi, tudo certinho. Que simpáticos. Oliveira. Quem me recebeu na porta foi a Gina Viana e 3 dos 4 cachorros dela. A Gina tem um excelente motivo para saber quem foi a primeira a votar na família dela. É que a avó dela é a primeira eleitora do Brasil. Eu entrei e a gente subiu pro 2º andar da casa para gravar numa salinha de estar bem no pé da escada, mais longe da animação dos cachorros. Gente, eu tô desfazendo aqui o novelo de lá. Tem vários tempos de novelos. Essa é a Carla, a irmã da Gina. Nessa hora, eu tava arrumando o volume do gravador e a Gina tava me contando sobre uma outra entrevista que ela tinha dado recentemente. E aí, a Carla pegou um ninho de rato que tava o fio do meu microfone e começou a desemaranhar. A Gina e a Carla são exatamente como esses trechinhos de conversa fazem parecer. A Gina é super extrovertida e vai emendando uma história na outra, bem animada. E a Carla tem uma voz suave e uma cadência de professora, coisa que ela é mesmo, na Universidade Federal de Minas Gerais.
Eu tava ali para conversar sobre a avó delas, que foi a primeira mulher brasileira a ser legalmente autorizada a tirar o título de eleitor. Ela requisitou o direito de votar na comarca de Mossoró, em 25 de novembro de 1927. Celina Guimarães Viana, filha legítima de José Eustáquio de Amorim Guimarães e Elisa Aguiar de Amorim Guimarães. Brasileira, casada com o bacharel Eliseu de Oliveira Viana, com 29 anos de idade. Esse é o pedido original da Celina, que eu consegui com a prefeitura de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Quem tá lendo é a Andréia Araújo da Nóbrega. As pontas do papel estão meio carcomidas, e por isso é difícil entender alguns pedaços do que está escrito. Achando-se habilitada, comprova com os documentos juntos para se alistar como eleitora. Requer a Vossa Excelência que se digne mandar incluí-la no rol de eleitores deste município. O papel tá todo amarelo e desbotado. Parece uma folha velha de caderno e não um dos documentos mais importantes da história das mulheres brasileiras. A Gina e a Carla nunca tinham visto esse papel. As pesquisadoras com quem eu conversei para esse episódio também não. A Celina era potiguar, mas as netas dela são mineiras. É que durante o governo Vargas, o casal Celina e Eliseu mudou de estado. E hoje em dia todo mundo fala pãozinho de queijo, trem e uai. Eu vou pedir, se na hora de responder, vocês puderem não atropelar uma outra, porque tá tudo no mesmo canal de som, depois a gente não consegue separar as respostas. Tá, não, a Carla vai falar mais do que eu. Não, ela que fala. Não, fala aí, Carla, eu já falei muito. A gente vai falando, cada hora... A gente faz assim, a gente levanta o dedo. É minha vez. Vou passar o bastão da palavra pra você, igual o menino que é. As duas conviveram pouco com a avó Celina, que morreu quando elas ainda eram crianças. Gostava de jogar baralho, ficava jogando paciência, né? Era isso, a lembrança que eu tenho dela é isso. Ou passando dentro de casa, cruzando assim, ela passava a mão na cabeça da gente, falava alguma coisinha, né? E eram essas pequenas lembranças, assim. Nessa época, nenhuma das duas tinha a menor ideia da importância histórica da avó. Nunca ninguém contou a história da Celina. E, igual a Carla falou, ela era uma avó. Que a gente ia no quarto dela para ela fazer uma gracinha pra gente, dar uma moedinha, dar uma balinha. Ela sempre tinha umas balinhas, sabe? E nada mais do que isso. Ao contrário de outras figuras do movimento feminista da época, a Celina nunca disputou um cargo eletivo e não entrou para a vida pública. A família era bem reservada sobre a participação política dela. Até que um dia, uma equipe de TV apareceu na porta da casa onde elas moravam. A gente ficou alvoroçada, porque prepararam para recebê-lo. Aí era aquele tanto de fio, aquele negócio grande, luz, né? Eu não participei, eu fiquei até com medo, mas a Carla participou, tem foto dela e tudo. Mesmo naquela época a gente não tinha dimensão, né? Não tinha conhecimento da história, papai nunca contou, ninguém nunca contou nada. Aí quando nós somos bem mais velhos, acho que foi no tempo de escola, que aí veio Celina, primeira eleitora do Brasil, eu cheguei em casa e falei, mãe, a vovó Celina foi a primeira eleitora? Foi. A Gina disse que mesmo assim, só muito tempo depois, ela voltou a pensar nisso e percebeu o que tinha sido o passo da avó. Não só para Celina, mas para as mulheres que vieram depois dela, tipo a própria Gina. Eu falei, nossa, mas ela foi bacana demais. E alguém me falou, Gina, sua avó é a primeira eleitora, que bacana. E aquilo me fez procurar a história do quem que era. Aí foi legal demais. Aí eu fiquei orgulhosa. Foi bem nessa hora que a Fernanda, a filha da Gina, chegou na conversa. Você quer, Fernanda? Senta aqui pra você contar a sua versão. Que versão? Pelada? Não, tá de short. Eu tô pronta pra ir malhar. Essa é minha filha, essa é a Ângela. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer, Fernanda. A Fernanda, que tem 20 e poucos anos, não chegou a conhecer a bisavó. Mas um dia na escola dela, os coleguinhas começaram a falar sobre parentes famosos que eles tinham. Aí eu cheguei, mãe, a gente tem alguma coisa na família? Aí ela falou assim, tem isso. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu lembro que eu falei no meu colégio, todo mundo ficou tipo assim, de horror. Falou assim, é mesmo? Aí eu falei assim, é. Aí eu comecei a pegar viagem, pesquisar sobre... E aí depois de um tempo assim que eu comecei a dar importância principalmente para política, para começar a entender e ver de que lado eu estava, vamos dizer assim, que eu fui vendo, caramba, olha a diferença que ela fez.
Eu disse no começo desse episódio que faz 90 anos que as mulheres podem votar no Brasil. E aí depois, eu disse que a Celina pediu para votar em 1927. Se você for uma ouvinte de exatas, já deve ter percebido que tem uma coisa estranha aí, porque faz 95 anos que a Celina pediu para votar. Para entender como essa conta fecha, a gente tem que voltar um pouco no tempo e dar um pulinho no Reino Unido, mais especificamente na cidade inglesa de Surrey, em 4 de junho de 1913. Pesquisando sobre a história do voto feminino, eu encontrei o vídeo de uma corrida de cavalo. Ele é mudo e o título vem escrito em inglês na tela. O Derby de 1913, a corrida do começo ao fim e os incidentes do dia. Para quem não sabe, eu não sabia, Derby é um tipo de corrida de cavalo. Nesse dia, o cavalo do rei Jorge V estava competindo. E ele tá passando muito rápido numa curva quando, de repente, acontece o tal incidente do dia. Nas imagens em preto e branco, não dá pra ver exatamente como, mas o cavalo cai e 2 pessoas rolam no chão. Uma delas é o jockey e a outra uma mulher de vestido branco. Esse deve ter sido um dos primeiros protestos políticos filmados da história. A mulher de branco era uma sufragista, que é o nome pelo qual ficaram conhecidas as ativistas que lutavam pelo direito do sufrágio feminino, ou seja, do voto. Dizem que essa sufragista queria pendurar uma bandeira do movimento no cavalo do rei, mas o plano deu errado e ela acabou morrendo por causa dos ferimentos. Talvez você já tenha visto as imagens do enterro dela, porque essa é uma das cenas mais conhecidas da luta sufragista. As ruas de Londres foram tomadas por mulheres vestindo a mesma roupa que a ativista estava usando quando invadiu a corrida. O vestido branco transpassado por uma fita roxa no peito era a marca desse movimento. E essa aqui era a líder delas. We women, in trying to make our case clear, always have to make, as part of our argument, and urge upon men in our audience the fact, a very simple fact, that women are human beings. Esse discurso é da Emmeline Pankhurst. A voz não é dela, porque, enfim, ela falou isso aí em 1913. E se alguém gravou, o que é altamente improvável, o áudio não tá disponível em lugar nenhum da internet. Acredita, eu procurei. Quem tá falando é uma atriz, em uma leitura dramática feita pelo Norman Rockwell Museum em 2018. A Emmeline era fundadora de uma união que reunia mulheres que tinham perdido a paciência com o parlamento britânico. Ela fez esse discurso alguns meses depois da morte da colega no Derby. E o que ela diz é que a luta delas é uma guerra civil e que toda vez que elas têm que argumentar com homens que o voto é um direito, elas precisam ficar lembrando que as mulheres também são seres humanos. But you cannot make omelets without breaking eggs. You cannot have civil war without damage to something. Quando fez o discurso, a Emmeline já tinha sido presa algumas vezes. Ela já estava bem de saco cheio de ser ignorada pelos políticos quando pediu o direito de votar. E isso era um problema meio do tipo ovo ou galinha. As mulheres querem votar, mas os políticos ignoram. Só que como elas não podem votar, não dá para as sufragistas elegerem outros políticos que vão ouvir os pedidos delas. E aí, como que faz? Já que a negociação não estava dando resultado, agora elas iam meter o louco. Na Inglaterra teve aquelas sufragetes, que são as mais, vamos dizer assim, que pediram esse de uma forma assim mais agressiva, né? Que elas realmente invadiram o espaço público ali no começo da década de 1910. Elas quebravam vidraças, elas destruíam artes, né? Chegaram inclusive a botar fogo na casa do ministro. Essa é a Mônica. Ela é historiadora e o sobrenome dela eu vou deixar ela mesma dizer que é melhor. Essa aí é a incógnita do ano. É Mônica Karavaitic. Mas não te preocupa que ninguém acerta. A Mônica, que tem esse sobrenome belarrusso trava-língua, pesquisa a história do voto feminino há mais de 15 anos. Elas cortavam a comunicação do período, que elas botavam bombas incendiárias no correio, nas caixas de correio, porque a caixa de correio do período, as cartas eram o WhatsApp do período, né? Então, imagina, né? Então, cortavam fios de telégrafo, elas realmente se colocaram nesse espaço público de uma forma muito contundente, né? Você talvez tenha estranhado, porque ela falou em sufragete e não em sufragista. Esse é um apelido pejorativo, criado para algumas mulheres consideradas radicais, como o grupo da Emmeline. A ideia era diferenciar um mau feminismo de um bom feminismo, que seriam as sufragistas de verdade. Tipo, ser feminista até pode, mas tem que pedir as coisas com jeitinho, né? Num estilo falem bem ou falem mal, mas falem de mim, as táticas das sufragetes inglesas colocaram o voto feminino na boca do povo.
e isso chegou também no Brasil. Assim, não é que até essa época fosse tudo mato no movimento sufragista daqui. Ele já existia desde meados do século XIX, mas não era organizado e nem tinha muita força. Algumas brasileiras já tinham pedido o alistamento eleitoral, que é tipo tirar o título de eleitor, só que tem que passar para um juiz autorizar. É que a Constituição de 1891 dizia o seguinte sobre quem podia votar. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Alguns critérios excluíam grupos do conceito de cidadão. Um deles era que, para votar, a pessoa tinha que ser alfabetizada. E boa parte da população não era. Só que o veto aos analfabetos estava escrito na Constituição. O das mulheres, não. A Constituição de 1890 não proibiu especificamente que as mulheres não poderiam votar. Na letra da lei só estava escrito que quem poderia se alistar e votar eram os cidadãos maiores de 21 anos. E aí a grande argumentação que ficou em prol disso era se nesse termo cidadãos brasileiros, né, um dos eixos que começaram a girar então esses argumentos em prol do voto feminino no Brasil, era se as mulheres seriam consideradas ou não cidadãos brasileiros, né? E aí, nessa época, quem decidia se as mulheres eram consideradas cidadãos ou não era cada juiz de cada comarca. Lembra daquele discurso da Emmeline sobre ter que ficar lembrando os homens de que, alô, mulheres são gente? Pois é. Mas ter uma ou duas mulheres que conseguissem votar pela via judicial não era suficiente. Desse jeito, o direito ao voto nunca ia chegar a uma quantidade grande de brasileiras, porque era um método complicado e que dependia da boa vontade dos juízes, que eram todos homens. Então, no começo do século XX, algumas ativistas começaram a criar associações para pressionar por uma mudança na lei. Foi mais ou menos nessa época que o bafafá das inglesas chegou na imprensa daqui, bem quando uma mulher começava a se projetar como líder dessa primeira onda sufragista brasileira. Bom, a Leolinda Daltro era uma professora baiana que se mudou no final do Império, então, para o Rio de Janeiro. A primeira grande batalha dela foi pela educação, né? E depois ela é muito mais conhecida como indigenista também. A Leolinda tinha uma proposta de educação laica para os indígenas, o que contrastava bastante com o que se fazia naquela época. E foi por não conseguir, então, não conseguir se colocar nesse espaço público com essas questões indígenas, que ela estava muito presente para ela, que ela, então, começou a perceber que enquanto as mulheres não tivessem direito a ter voz nesse espaço público, né, inclusive tendo essa questão da educação, trabalho, né, as pautas das mulheres nunca iriam para frente. Foi por causa disso que a Leolinda entrou de cabeça na luta pelo voto feminino. Para ela, o voto não era um fim, era um meio de conseguir se colocar no espaço público e ter alguma ingerência sobre como as coisas iam ser feitas. Depois de quase uma década insistindo, em 1917 ela conseguiu fazer um deputado encampar a ideia e apresentar um projeto na Câmara. Mas ele não passou nem da primeira votação, porque foi considerado inconstitucional. Do outro lado do Atlântico, no mesmo ano as coisas começavam a mudar. Em 1918, as sufragistas inglesas conseguiram a primeira vitória. Por 385 votos a 55, a Câmara dos Comuns aprovou uma lei que estendia para algumas mulheres o direito ao voto. E uma jovem brasileira acompanhava atentamente a movimentação. Quem vai ler é a Laila Moalen. Sempre me interessei muito porque, quando estive na Inglaterra, antes da guerra, eu vi a campanha feminista e achei muito interessante. Minha mãe não participava, mas eu disse que queria ir também. Ela disse, você não pode ir. Elas têm razão, mas você não pode ir porque não é inglesa e a campanha tá muito braba. De vez em quando elas são presas. E você, como vai ficar? Essa história é da Berta Lutz, e quem contou foi ela mesma numa entrevista para Branca Moreira Alves nos anos 70. A gente vai conversar com a Branca aqui no podcast, mas o que você precisa saber agora é que a Berta Lutz foi uma das sufragistas mais importantes do Brasil e com certeza a mais famosa. A Berta era filha de um médico brasileiro com uma enfermeira inglesa. Na adolescência, ela foi estudar no país da mãe, então ela viu bem de perto a Emmeline e as amigas dela tacando fogo nas coisas, no olho do furacão da luta sufragista. Quando a Berta voltou para o Brasil, logo depois da vitória das inglesas, ela ficou escandalizada com a posição de cidadãs de segunda classe das brasileiras. Rapidinho, ela se juntou a mulheres como a Leolinda Daltro no lobby sufragista. Para conseguir o direito ao voto, elas precisavam mudar a Constituição. Naquela época, para uma emenda constitucional ser aprovada, ela precisava passar por 3 votações em cada uma das casas do Congresso. Era bem difícil. Por isso, quase todos os projetos apoiados por elas morriam na praia, depois de 1 ou 2 votações. Mas elas não desanimavam e conseguiram mais um apoiador,
o senador paraense Justo Germão, que apresentou um projeto de lei estendendo o voto para as mulheres. Esse projeto foi votado pela primeira vez em 1921, e a Leolinda e as aliadas dela baixaram lá no Congresso para pressionar os parlamentares. Elas foram assistir, então, os debates nas cadeiras do Senado, né? E saiu isso bastante na imprensa, né? Elas foram lá e gritaram, assim, altos brados, né? Viva o libertador do nosso sexo, né? Aplaudiram ele, fizeram a maior algazarra lá, inclusive no auditório, quando eles saíram do Congresso, elas atiraram flores neles. Só que mesmo com essa festa toda no Congresso, a situação estava longe de ser fácil para elas. As sufragetes inglesas tinham causado muito. Foi assim que elas venceram a luta por lá, mas isso teve um efeito colateral no Brasil. Apesar de não usarem as mesmas táticas da Emmeline, a Leolinda e as aliadas dela acabaram mal vistas pela opinião pública. A Mônica chegou a escrever um artigo sobre a Leolinda chamado A Sufragete dos Trópicos. Esse tipo de feminismo dela ficou conhecido como o mau feminismo, porque ela se colocava nesse espaço público e ela também reivindicava esses direitos. Ela foi muito execrada no período, né? Ela foi chamada de mulher-homem, mulher-diabo, mulher com voz de trovão, que estava ali no espaço e não deveria estar ali, né? Porque o ambiente público não é um ambiente propício para as mulheres. Ela chegou a receber a pecha de sufragete, porque ela foi vinculada, então, com aquele feminismo mais militante, né, e mais agressivo. Até por isso que as demandas delas também não foram bem vistas no período. Para evitar seguir o mesmo caminho, a Berta começou a tentar distanciar a imagem do movimento brasileiro das sufragistas britânicas incendiárias. Ela fundou uma organização chamada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que juntou militantes de vários estados. E, em vez de botar fogo na casa dos políticos, a Berta começou a bater de porta em porta nos gabinetes deles. Quando chega 26, 27, eles têm uma primeira conversa, porque elas tinham criado a Federação Brasileira, tinham feito todo o caminho político para, enfim, se apresentar como as representantes do feminismo no Brasil. Essa é a professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Tereza Cristina Novaes Marques. Eu procurei ela porque a Tereza é uma das maiores especialistas na história da Berta. E então elas é um grupo de interesses e como é que funciona um lobby? Você bate na porta dos parlamentares, isso, os papéis dela mostram muito, elas faziam lista, batiam na porta, deputado, só gostaria de conversar, poderia nos dispor de alguns minutos e tal. Elas faziam isso com todo mundo. Foi fazendo isso que a Berta conseguiu uma brecha no mundo político. Lá nos primeiros anos de lobby, ela tinha conhecido e se aproximado do Juvenal Lamartine, um político potiguar. O Juvenal queria ter um mote que o projetasse como uma figura nacional. O que acontece? A política na Primeira República era um conflito, um atrito permanente entre Rio de Janeiro e São Paulo e Minas. Mas é um pouco mais nuanceado do que a coisa do café com leite, porque havia alguns estados que às vezes entravam como um terceiro elemento mediador. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado importante nessa política, e fez o outro aparecia uma figura do norte, chamava-se norte, nordeste não se dizia, que apresentava como sim, um nome alternativo. E o Juvenal queria se projetar como esse cara, essa terceira via, para usar um termo que tá na moda em 2022. Além disso, ele era um cara razoavelmente progressista, que achava ridículo as mulheres não terem direito ao voto. Então, unindo o útil ao agradável, o Juvenal resolveu que ia fazer do Rio Grande do Norte pioneiro no voto feminino no Brasil. É aí que a gente chega na história da Celina, a primeira eleitora brasileira. Em maio, eu peguei minha mala de mão, meu gravador e também o meu tapete de yoga, que eu carrego para todo canto, e fui para Natal passar uns dias. Eu queria entender melhor os caminhos que levaram esse estado a ter tanto destaque nesse capítulo da história das mulheres brasileiras. Isso veio através de uma legislação estadual. E em 1926, então, houve um projeto de lei aqui no Rio Grande do Norte, que foi enviado para a sanção do governador do estado na época, o governador José Augusto, que falava sobre a capacidade eleitoral passiva, votar e ser votado. Esse projeto de lei já estava pronto, dizendo que no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados os cidadãos, e ele não tratava especificamente dessa matéria. Essa é a juíza eleitoral Adriana Magalhães, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Ela está escrevendo um livro sobre a história das mulheres no estado.
Eis que Juvenal Lamartine, então, interfere nesse processo, enviando um telegrama ao governador do estado, sugerindo, então, o acréscimo de um entre vírgulas que fez toda a diferença, que é no estado do Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados, vírgula, sem distinção de sexo. Então, essa locução, sem distinção de sexo, foi o que fez toda a diferença. Quando a lei entrou em vigor, em 1927, a Celina e outras mulheres potiguares correram para as comarcas para solicitar aos juízes o direito de votar. No mesmo dia que a Celina pediu o registro, outra professora fez a mesma coisa. O nome dela era Júlia Alves Barbosa. Ela era amiga da Berta e mais atuante no movimento sufragista do que a Celina. Só que o requerimento dela só foi aceito depois. E um fato interessante é que houve esse alistamento de Júlia e de Celina Guimarães Viana. Celina, e esse é um fato bem curioso, Celina era casada, Júlia Alves Barbosa não era casada. O pedido de ambas foi protocolado, o pedido para serem eleitoras foi protocolado ao mesmo tempo. Porém, pelo fato de Celina ser casada, Celina teve o seu pedido deferido mais rapidamente porque houve a anuência do marido com o pedido. O Eliseu, o marido da Celina, era professor e um homem muito respeitado na cidade. Tem até quem diga que a Celina nem queria muito votar e que ela só foi a primeira eleitora porque ele incentivou. As netas dela contestam essa versão. Eu acho que é aquela situação que ajunta a fome com a vontade de comer, né? Você tem duas pessoas, porque a minha avó, a Celina, ela não era uma mulher fácil, tranquila, não, sabe? Ela era bem pra frente, como diriam, né? Arretada. Ela tinha vontade própria, né? Pelo que minha mãe conta, assim, ela era uma pessoa que sabia o que ela queria. Quando ela queria alguma coisa, ela acabava conseguindo. A avó Celina podia não ser a feminista mais atuante de todas, mas ela não estava nada quieta em casa, não. Ela tinha sido, por exemplo, a responsável por implementar o futebol nas escolas de Mossoró. Os meninos, né, e as meninas lá da escola que eles estavam, lá em Mossoró, queriam aprender futebol, porque começaram a falar do futebol. E as regras do futebol estavam em inglês. E ninguém sabia direito as regras. Como ela lia inglês, ele também, e eu acho que ele o vovô não estava com muita vontade de fazer essa parte, né? Ele falou, Celina, faz isso aí, ensina as regras para eles. Então ela introduziu o futebol na escola lá em Mossoró. O fato de a Celina ter sido apoiada e talvez até incentivada pelo marido também não serve para caçar a carteirinha de feminista dela. No Brasil daquela época, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para quase tudo, por causa do Código Civil de 1916. Estranho seria se a Celina tivesse conseguido votar contra a vontade do marido. Além dela, algumas poucas mulheres tiraram o título naquele ano. Uma foto da época mostra 15 eleitoras juntas. Metade está sentada e metade está de pé atrás das cadeiras, tipo uma foto de turma de colégio. O retrato está em preto e branco. E todas as mulheres têm aquele cabelinho na altura da orelha, bem anos 20. A Celina tá num dos cantos dessa foto, usando um brincão e um colar imenso de pérolas, parecendo uma melindrosa. Elas eram só um pouco mais do que o suficiente para montar um time de futebol, mas criaram um baita rebuliço na República. Por causa da confusão de ter uma lei estadual que diz uma coisa e uma lei nacional que diz outra, alguns senadores decidiram que era hora de votar um projeto que criasse uma regra igual para todo o país. E as feministas queriam aproveitar a chance. De novo, a professora Tereza. O alistamento das mulheres do Rio Grande do Norte, toda essa farofa que se fez, elas foram lá e tal, era levantar uma poeira para criar uma pauta de âmbito nacional. E funcionou muito bem. Eles foram lá, tiraram retrato, fizeram cartão postal daquilo, saíram distribuindo, como parte da propaganda, para poder criar um constrangimento quando a matéria subisse à Comissão de Justiça do Senado, os senadores, houvesse uma espécie assim, de uma comoção com os meios que se dispunha na época. A resposta do Senado não demorou, e foi um balde de água fria. Em dezembro de 1927, os senadores decidiram que não era a hora de levar adiante o tal projeto. Eles consideraram que não era urgente e oportuno debater o voto feminino naquele momento. Alguns meses depois, em 5 de abril de 1928, aquelas poucas mulheres potiguares reconhecidas como eleitoras pelo Estado brasileiro foram às urnas pela primeira vez. Só tinha um candidato, então ele ia ser eleito com ou sem elas. Mas era um gesto simbólico importante. Só que o Senado tinha que validar os votos da eleição. E, de novo, eles não deram braço a torcer. A Tereza explica. Mas aí, quando chega 28,
os resultados dessa eleição extraordinária, eles têm que passar por uma comissão interna do Senado e que manda desconsiderar os votos daquelas, acho que eram 15, não era muita não, tá? E sepulta. A Berta mandou um telegrama para Júlia Alves Barbosa, a professora que podia ter sido a primeira eleitora se não fosse solteira. Embora o Senado receasse declarar a vitória do feminismo, apurando os votos dados ao senador José Augusto, a opinião pública em peso ficou do nosso lado, crescendo prodigiosamente o prestígio desse estado, do movimento feminista e do eminente presidente Juvenal Lamartine. Só um parêntese. Naquela época, os governadores eram chamados de presidentes dos estados. Elas ficaram espumando de ódio. O que dava para fazer se todos os parlamentares eram homens e eles não achavam oportuno dar o direito de votar para metade da população? Ué, o mesmo que as inglesas tinham feito: causar. Só que em vez de tacar fogo no correio, elas decidiram criar controvérsias jurídicas, o que levava o assunto para a imprensa, onde vinha crescendo a simpatia pelo voto feminino. Para isso, elas começaram a usar a lei estadual do Rio Grande do Norte para se alistar como eleitoras em outros estados. Como aí ficava a critério do juiz, algumas conseguiam, outras não, e ficava lançada a polêmica. As mulheres eram ou não cidadãs brasileiras? Elas causaram tanto que em 1930, ou seja, 2 anos antes de o direito ao voto ser estendido para fora do Rio Grande do Norte, já tinha eleitoras reconhecidas em 10 estados. Quando parecia que o movimento estava cada vez mais forte e que uma hora o Congresso ia ter que ceder, vem a notícia. Aqui, na voz do Maurício Meirelles. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, terça-feira, dia 4 de novembro de 1930. A Junta Provisória empossou ontem o Dr. Getúlio Vargas no cargo de chefe do governo da República. Chega um novo regime na capital. As forças políticas que assumem o poder derrubam vários eleitos, entre eles muitos aliados das sufragistas. Como então o voto feminino acabou instituído por esse mesmo regime 2 anos depois? Por que finalmente chegou a vez das mulheres nas pautas dos homens da República? Isso a gente explica na semana que vem, no próximo episódio do Sufrágio. Mas antes de terminar esse aqui, eu queria voltar rapidinho para as netas da Celina. Eu ainda estava cismada com essa coisa de saber ou não saber quem foi a primeira eleitora da minha família. E eu fiquei pensando se isso importa, se conhecer essa história realmente importa. E perguntei para elas. Minha avó foi a primeira a ter conta no banco, na cidade dela, em Mossoró. Foi a primeira mulher. Então, eu fico pensando assim, a gente sempre acha que é uma pessoa muito importante, que está muito longe da gente, você tem que estar em outro patamar, você tem que ser um ser superior para você fazer alguma mudança. E eu acho que o que mais me toca nessa história da vovó é que ela era uma mulher normal, que nem nós, assim, uma mulher que simplesmente quis fazer as coisas. Ela quis ter a conta no banco e conseguiu ter a conta no banco, ela quis votar e ela votou. E eu fico pensando, o que a gente quer? E o que eu vou fazer? O Sufrágio é um podcast da Folha realizado com o apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Eu sou Ângela Boldrini e a idealização, pesquisa, reportagem e roteiro são meus. A produção é da Jéssica Mais e da Laila Moalen e a edição de som é da Laila. A coordenação é da Magê Flores, que editou o roteiro junto com o Maurício Meirelles. A identidade visual é da Catarina Pignato e a divulgação é feita pelo Naná De Luca e pelo Matheus Camilo. A gravação foi feita no Estúdio Madruga, em Brasília. Esse episódio usou áudios da Jovem Pan, Globo News, Rádio Câmara e do British Film Institute. A gente agradece as professoras Tereza Cristina Novaes Marques, Mônica Karavaitski e Udimar Pessoa pela consultoria histórica, e a Andréia Araújo da Nóbrega, que fez a voz da Celina Guimarães Viana. O segundo episódio sai na próxima quinta. Enquanto isso, aproveita para seguir o podcast e dá uma nota pra gente. Até semana que vem.